Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer uma história bem interessante para vocês. Eu vou contar sobre o último duelo de espadas. Bom, quem nunca viu um filme onde pessoas lutavam com espadas, justamente para defender a sua honra? Como a vida imita a arte, já houve em séculos passados incríveis batalhas com essas espadas. E se isso acontecesse nos dias de hoje, poderia ter sangue dos nossos políticos lavando o chão de muitas cidades. Sem falar em inúmeros problemas que poderiam ser resolvidos entre um simples duelo de duas pessoas. Mas o duelo em si também era uma necessidade antigamente. Se alguém ferisse a sua honra, ou se você não desafiasse a vida de alguém, não seria mais bem-vindo na nobreza. No século XIX, isso era bastante comum. Provavelmente era considerado algo bem pior que a própria morte, justamente por causa da enorme vergonha. Para os membros da aristocracia, isso era realmente algo bastante vergonhoso, que iria levar para o resto da vida. Não importa se o duelo continuasse proibido naquela época, muitos jovens e até mesmo idosos continuaram mantendo esta tradição. As condições foram evoluindo e muitos nobres estavam prontos a resolver seus problemas com pistolas e até mesmo espadas. Hoje em dia, quando se é insultado, normalmente se resolve algum problema na base da conversa ou até mesmo com os punhos. Porém, já no século XIX, a vontade de realizar uma batalha de espadas era justamente algo para ser lembrado. Um insulto poderia ser como resultado em algo muito pior, pois a vergonha de perder é algo que se levaria para toda a sua vida. Até meados da década de 1960, em pleno século XX, esses duelos ainda eram permitidos na França. Tanto que no ano de 1967 acabou acontecendo o último duelo de espadas que ficou bastante conhecido no país. E ainda por cima, por incrível que pareça, ele foi filmado. Tudo isso apenas para resolver algum pequeno problema, uma simples discussão, ou a sua honra estaria em jogo, mas pelo menos os problemas seriam resolvidos com classe e respeito. Este famoso duelo ocorreu no dia 20 de abril de 1967, onde o deputado socialista chamado Gaston Defferre, que era prefeito de Marsella na época, acabou ofendendo e xingando de estúpido o deputado chamado René Rebier, que era ligado ao presidente Charles de Gaulle. Após ser ofendido, o senhor René Rebier, ele exigiu desculpas e o senhor Defferre simplesmente se recusou. Sendo assim, o senhor Rebier disse que esta história teria que ser resolvida na base das armas ou nas espadas. No dia seguinte, um verdadeiro batalhão de jornalistas acabou se dirigindo a uma residência que fica em Neuilly-sur-Seine para cobrir a luta de espada entre os dois. Para quem não sabe, esta região era da França. Tudo isso possui algumas regras, que seria como um dos primeiros UFCs, pois muitos repórteres gostariam de registrar este curioso fato. Existem inclusive filmagens antigas deste incrível acontecimento. Sendo assim,
Este duelo foi acompanhado de perto por um árbitro de luta e um médico da Assembleia Nacional e deputado gaulista chamado Jean de Lipkowski. Bom, para quem pensa que eles iriam lutar até a morte, você está completamente errado, pois este duelo existe algumas regras e que precisam ser respeitadas. O que foi combinado era que a luta parasse somente quando alguém começasse a sangrar ou tivesse algum machucado mais aparente. E o mais impressionante deste duelo foi o seu resultado, que o homem que ofendeu René Rebier, o senhor Gaston Defferre, acabou vencendo a disputa, e sem o mínimo de humildade ele se recusou em apertar a mão do perdedor. E após o duelo, ele ainda o provocou, o chamando de estúpido de novo. Bom, esta história ficou bastante conhecida na época e ficou registrada como um dos últimos duelos de espadas realizados para defender a honra de alguém. E aí, gostou desta história? Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal e não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações. Eu vou deixar o link dos criadores do terror para que vocês possam conhecer um pouco mais do trabalho de cada um, beleza? Obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!